Romanos, capítulo 10. Fé salvadora. Esse é o título que eu dei a esse capítulo. Lembra que eu disse os capítulos 9 a 11, Paulo está tratando essencialmente da questão dos judeus, né? Nós vimos no capítulo 9 que Deus reafirma que o modo da salvação é pela sua própria escolha, eleição. Então, se um homem é salvo porque o Senhor o salvou pela graça. E se o homem se perder, vai se perder por causa do pecado. Então, o capítulo 10 começa com uma oração fervorosa de Paulo. E ele tinha um verdadeiro zelo pelos seus irmãos judeus, né? Ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, esse capítulo ele condena a ideia de que a gente não precisa pregar para todos, como alguns calvinistas extremados, que Calvino nunca ensinou, dizem que quem vai ser salvo, então não precisa pregar. Então isso é ridículo. Pregação é o método de Deus para a salvação. Ele vai afirmar isso lá no versículo 15. A salvação do perdido deve estar sempre queimando nosso coração, né? Como Paulo queimava a salvação do seu povo, mesmo que era um povo que estava o perseguindo, né? Eles tinham zelo. Esse zelo que os judeus tinham não salva. Era um zelo extremado, é um zelo pela obra de Deus, mas sem fruto da própria obra de Deus. O próprio Paulo tinha esse zelo falso, ele diz que ele era perseguidor da igreja. Faltava a ele entendimento para ter o zelo bom. O zelo falso pode ser fruto de uma doutrinação humana ferrenha, né? De um modelo humano de cristianismo, de doutrina, que a pessoa se apega, que leva a pessoa muitas vezes a ficar intolerante, até fanático. O zelo falso, a pessoa que tem zelo falso, falta equilíbrio, ou pode assim enfatizar tanto uma única doutrina, né, que lhe causa uma distorção do evangelho. Por exemplo, aquelas igrejas que dizem que elas existem para o pobre, por exemplo, é uma ênfase desequilibrada. A igreja existe para todos. E muitas outras ênfases. Essa igreja é uma igreja de adoração. Então, tudo que faz lá é adoração. Aí esquece de pregar o evangelho, esquece de servir, esquece de dar esmola, né? Então, há um desequilíbrio também. Agora, o zelo verdadeiro, ele é fruto de vida, é fruto do amor, ele vai enfatizar o ser mais do que fazer, ele é profundo, como Paulo fala em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele fala isso também em Gálatas 1. Né? O zelo verdadeiro, ele é humilde, ele não é vaidoso, né? Porque Paulo diz no fim da vida: estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Então, tenhamos um zelo verdadeiro para a glória do Senhor. No versículo 3, ele diz que, porquanto os judeus, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
não conhecendo a justiça de Deus. Vê que eu tenho ministrado a vocês desde o primeiro dia desse curso de Romanos, que é chamado de exegese de Romanos erroneamente, né? Porque exegese a gente teria que partir do grego, de palavra por palavra no grego, e isso é impossível fazer nesse tempo. Mas esse conhecimento da justiça de Deus, ele é essencial. Por isso que no Evangelho se revela a justiça de Deus. E os judeus não conhecendo, tendo esse conhecimento vital e preciso, eles desprezaram e procuraram, e assim é todo ser humano, porque não conhece a justiça de Deus que puniu Jesus na cruz, então a pessoa procura estabelecer a sua própria justiça, como o judeu fazia, e, consequentemente, não se sujeita à justiça de Deus, não se sujeita ao julgamento de Deus sobre o nosso pecado que foi feito na cruz. Aí vira essa bagunça que a gente está vendo. Por que isso? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê, né? Então, essa é uma das declarações mais gloriosas sobre Cristo, né? O fim da lei, o fim do legalismo, o fim de tentar se aprimorar pela lei é Cristo. Você descansa nele, não significa que você não vai viver uma vida reta e correta, mas significa que você descansa nele como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que vai conduzir a sua alma ao descanso eterno, né? Porque todos pecamos, mas somos destituídos da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela sua graça. Cristo é o fim da lei, Cristo é o lugar onde a gente descansa, Cristo é o lugar onde a lei não nos condena mais. Cristo é aquele, né? Não, o lugar é aquele que cumpriu a lei, que ele não aboliu, mas ele cumpriu, ele não deixou nada sem que tudo seja cumprido, especialmente a demanda da lei que diz que a alma que peca, essa morrerá. Cristo é o fim da lei porque a lei exige punição, e com a sua morte e ressurreição, porque ele ressuscitou para nos justificar, né, nós fomos livres. Ele é justo e ele agora nos justifica, ele é tanto justo como justificador daquele que crê. Por isso que Cristo é o fim da lei para a justiça somente daqueles que creem na justiça de Deus. Por isso é fundamental, como Davi fala no Salmo, não deixei de pregar a tua justiça na grande congregação. Prega a justiça, irmãos, a tempo e fora de tempo, porque vai vir tempo que não vão suportar essa doutrina, não vão querer ouvir sobre justiça, sobre ira, sobre punição, só querem ouvir falar de amor, de paz, de vitória, de prosperidade, né? Porque a justiça, Cristo é o fim da lei. O que Moisés diz na sequência do capítulo 10, a partir do versículo 5? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer Cristo dentre os mortos, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ora, Moisés descreve, ora, é sequência, ligação, né? Que Paulo está dizendo sobre a salvação e o fato de Cristo ser o fim da lei. Ora, para a justiça daquele que crê. Ora, Moisés falou isso, né? Aqui nesses versículos, né?
Então, uma explicação por que Cristo é o fim da lei, né? Ou nesses versículos vão dar não uma fórmula, mas uma receita divina de como podemos ser salvos e como podemos ser justos aos olhos de Deus, né? No versículo 5, Paulo mostra a fala da lei e no versículo 6 a fala da fé. Então, para sermos justos diante de Deus, né, o que Moisés fala? Pratique a minha lei, os meus mandamentos e viverás. Está escrito em Levítico 18:5. Né? E o problema é que nós somos incapazes de praticar a lei, né, na sua íntegra, como o Tiago fala ao falar que a fé sem obras é morta. Tiago está falando que a fé, as obras demonstram a fé. Não está falando que o homem é justificado exclusivamente por obras, mas a obra que redunda da fé mostra que ele foi justificado pela fé. É interessante. Ninguém é capaz de cumprir nem o primeiro dos mandamentos de Deus, né? Amarás o Senhor de todo o teu coração, porque é preciso que você seja limpo de coração. E ninguém é limpo de coração. Então, logo, a lei não pode salvar, porque é impossível para o homem praticá-la no seu âmago, na sua essência, né? Porque a lei, ela trouxe apenas o ministério da morte. Lá em 2 Coríntios 3, né, fala da lei como ministério da morte, e da lei do Espírito como o ministério da vida, né? Em Hebreus 12, quando fala quando a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai, os judeus pediram que parasse de falar porque eles não suportavam as palavras e tudo que estava acontecendo, e Moisés estava assombrado e trêmulo, né? E é impossível, em suma, o homem ser salvo pelas obras da lei. Agora, o mundo aplaude aquele que tenta se justificar por obras, né? Só você vê a lista dos maiores doadores, entre aspas, para as causas de defesa da vida e tal. Aí tem o nome dos caras que doam bilhões, etc. É uma coisa incrível, né? Agora, Moisés falou uma coisa e Paulo pegou aquilo que Moisés falou para justificar e reforçar a justiça que é pela fé. Ou seja, você não precisa de atos heróicos, né? De subir, ter experiências sobrenaturais, trêmulo, foi arrebatado, etc., para ser salvo. Ou você não precisa de ter atos profundos, né? De descer, de fazer coisas, descer o inferno, coisas assim profundas para ser salvo. Ou seja, nenhum ato humano, nem acima nem abaixo, pode te levar à salvação, né? Porque tudo se resume numa jornada da sabedoria e do temor do Senhor, né? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é uma jornada para aqueles que tiveram a mente iluminada pelo Espírito Santo, porque a salvação não é um ato, um esforço humano. A salvação não é meramente um assentir mentalmente das coisas que são pregadas e levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. É muito mais profundo do que isso, né? É uma decisão divina de te iluminar seu coração. Como está escrito em Atos, que Deus abriu o coração de Lídia e ela creu. Porque tudo foi feito por Jesus, nós somos salvos em confiança de Cristo e somente Cristo. Então, muito cuidado com métodos, muito cuidado com falsos caminhos, muito cuidado com ajudas na salvação. Os católicos colocam Maria, os santos, né? Mas talvez os místicos vão dizer
para você fugir para um mosteiro e fazer um retiro espiritual, fazer um caminho de Santiago, de Compostela, etc. Ou talvez aqueles que vão dizer, não, você precisa de entrar na teologia profunda, conhecer os meandros, né? E não é, né? Nada disso, que a salvação é pela fé, né? Que é pregada e é recebida num coração que é aberto ao arrependimento, né? O versículo 9 fala, vamos voltar aqui, versículo 9, que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, né? Exato. E no versículo 10 fala, se com a tua boca confessares, o 9 fala boca e coração, e o 10 fala, o 9 fala coração e boca. Desculpa, como eu não tenho marcado aqui, vou precisar de abrir a Bíblia, que eu estou um pouco confuso aqui. Eu faço um stop aqui, vou aqui no velho compêndio, escrito pelo nosso irmão Paulo, de Romanos, capítulo 10, para dizer o que eu quero dizer aqui. Eu me perdi. Mas voltemos, capítulo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres. Então, o 9 fala primeiro boca e depois coração. O 10 inverte, fala o coração, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão da fé. Então, o 10 inverte o que o 9 fala, né? Então, o que eu quero dizer? Aqui, nesses versículos gloriosos, né, 8, 9 e 10, 11, e vai até o 13, e por aí vai, da pregação, do evangelho e tudo, tem a maior definição de fé salvadora de toda a Bíblia. E por isso nós vamos fazer o próximo vídeo sobre o conteúdo da fé salvadora. Depois vamos ver a natureza da fé salvadora e a prova da fé salvadora. Então, o conteúdo, a natureza e a fé no próximo vídeo.